destrinchado dessa rodada de hoje, Lino, que é Vélez e Flamengo. A gente tem um campinho do Vélez e do Flamengo para mostrar. E a gente, daqui a pouco já mostra esse campinho, mas eu destacaria o Thiago Almada nessa equipe do Vélez como a maior dificuldade do Flamengo. Não só o Thiago Almada, mas o Maurício Pellegrino, que conhece bem as suas equipes. Entre os destaques, além do Thiago, Centurion, Mancoejo, o que se aponta da equipe argentina, Lino? O bom momento que está vivendo na Argentina também, mas isso só na tabela, porque depois de tomar 7 do Boca, a pressão foi muito grande. Um adversário que tem ritmo, os argentinos nem sempre estão assim em início de Libertadores, né? O Flamengo, que ainda tenta encontrar a formatação ideal, eu acho que vai ter as dificuldades naturais de uma estreia pesadíssima, né? Tomara que ela não gere, no caso de um resultado instável, instabilidade maior do que o dia a dia do Rogério Ceni tem enfrentado, porque esse time do Flamengo é para disputar grandes coisas e para ter um pouquinho de paciência, porque acho que o torcedor já está carregando, a gente não teve parada, férias para valer, né? Não teve intertemporada, não teve expectativa, nada, uma coisa colou na outra e as mágoas de ainda há pouco, elas parecem estar reproduzindo agora um ambiente muito mais nocivo ao trabalho, ao dia a dia de treinadores, a gente está vendo isso em todos esses grandes clubes brasileiros, né? Tomara que essa estreia seja tranquila para o Flamengo, porque o Flamengo precisa de ambiente. Muito bem, o ambiente, né, Ana Thaís? Um ambiente que todas as luzes nesse confronto de estreia da Libertadores estão sobre o encaixe defensivo do Flamengo? Como entra a Arrascaeta de volta nessa equipe? Se vai estar inspirado ou não? Seu destaque desse jogo. Deixa eu aproveitar para fazer um jabá, Gabi. Ontem nós gravamos o Rodada Tripla, que é o nosso podcast. Eu, Bárbara Coelho e Amanda Kesterman, também passando por todos os grupos da Libertadores pelo ponto de vista dos brasileiros, né? A expectativa de cada grupo ali, de cada time. Então ficou legal, vale o episódio também, tá lá no ge.com, quem quiser conferir. Eu acho que tem várias situações envolvendo esse jogo, né, Gabi? Uma pressão que se criou em cima do Rogério Ceni, né? Que se criou não, né? Ele já chegou muito pressionado. Mesmo com a conquista do título brasileiro, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Eu acho que vai passar muito pela escolha dele, da dupla de zaga, né? Tem a dúvida entre o Gustavo Henrique e o Bruno Viana, e eu acho que essa insistência no conceito, nesse momento, do William Arão jogando como zagueiro, é arriscado para o Rogério, né? A gente fala muito da assinatura dele nesse conceito, mas ele está insistindo, então esse jogo ele não pode correr riscos. Não pode é uma frase muito forte, ele pode sofrer riscos, mas eu acho que vai passar muito por isso as críticas ou o tom da avaliação do trabalho do Rogério nesse começo de Libertadores, porque agora é a temporada dele como técnico do Flamengo, né? Ele chegou para apagar um incêndio, foi campeão brasileiro, mas agora é a temporada dele como técnico do Flamengo. E ele vai encarar um time que vai tentar se defender bem, né? A expectativa é como tá aí no campinho, que vem se defendendo com uma linha de 5, para tentar se blindar ali do quarteto do Flamengo. Então, acho que é um jogo cheio de pegadinhas para o Rogério e que eu acho que ele vai sair desse jogo com ânimo para dar sequência no trabalho dele ou um pouquinho mais fragilizado, muito pela formação da dupla de zaga, que ele está sendo bastante contestado, né? E jogo após jogo ele vai confirmando se essa ideia vai permanecer ou não no time do Flamengo. Muito bem, a gente já vai passar pela questão mais detalhada dos zagueiros. Quero ouvir o Lino e o Pet também sobre essa questão, se é ali realmente o principal encaixe necessário da equipe do Rogério, mas eu vou chamar o Rafael Sibila, que está na casa do Vélez, José Amalfitani. Como vai de frente para o estádio, onde vai acontecer a partida? Seja bem-vindo, Sibila. Oi, Gabi, muito boa tarde a todos. Um belíssimo estádio, José Amalfitani, que é a casa do Vélez e, para quem gosta de rugby também, é a casa dos Pumas, da seleção argentina de rugby. Hoje à noite o Flamengo estreia aqui contra o Vélez. O Vélez, que no torneio local que está sendo disputado aqui na Argentina, a Copa de la Liga, é o time de melhor campanha, são 7 vitórias em 10 jogos. Mas apesar dessa boa campanha, como o Lino ressaltou, houve uma goleada sofrida por 7-1 para o Boca Juniors, o que fez com que começassem as pressões no Maurício Pellegrino. Bem verdade que se não fosse o Maurício Pellegrino, um futebolista, como se diz aqui na Argentina, né? Alguém que tem história no futebol argentino, como jogador, foi zagueiro e como técnico, é muito provável que o Pellegrino tivesse sido demitido depois daquele 7-1. Os torcedores do Vélez reclamam sobre o funcionamento do time,
Dizem que é um time muito pragmático. Em 10 jogos, são apenas 15 gols. Apesar de contar com jogadores interessantes ali na frente, né, no setor ofensivo. Você mostrou essa pesquisa aí do Transfer Market, mostrando quem são os jogadores mais bem cotados no futebol sul-americano, nesta Libertadores. E a gente vê o Thiago Almada, um jogador de 19 anos, com uma multa rescisória no valor de 20 milhões de euros. Tem também o Centurion, que não teve uma boa passagem pelo São Paulo, mas que aqui no futebol argentino faz o diferencial, foi bem no Racing, foi bem no Boca, estava indo bem no Vélez quando o técnico ainda não era o Maurício Pellegrino. Tem um camisa 9 importante, que é o Lucero, e tem um outro jogador muito arisco que se chama Lucas Orelhano. Apesar desses destaques ofensivos, é um time que tem feito poucos gols porque joga num futebol mais pragmático, um pouco mais conservador. E a escalação de hoje à noite mostra bastante disso. O Vélez aqui no futebol argentino estava jogando mais num 4-2-3-1. A gente falou ontem sobre a gente falou sobre o Manquejo, né? O Manquejo que vem jogando numa função muito parecida com a do Diego no Flamengo. O Manquejo hoje não deve ser titular, porque o Pellegrino vai mexer na estrutura do time, não vai jogar nesse 4-2-3-1, vai colocar o time mais num 5-2-3, com Rojos no gol, Guidara, Gianetti, Abram, Brizuela e Ortega. Aí no meio de campo, Santiago Cáceres, que é um volante que voltou, joga muito bem o Santiago Cáceres, Galdames, aí o Thiago Almada, um pouquinho mais avançado, fazendo a ligação meio de campo e ataque, por um dos lados, o Lucas Hanson e o Lucero. Então ele tirou do time tanto o Centurion quanto o Federico Manquejo, colocando um time um pouco mais conservador, com essa linha de 5, preocupado principalmente com esse setor ofensivo do Flamengo, com a Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, o Gerson e o Diego, que também ajudam bastante na construção de jogadas, e os laterais que apoiam bastante, Gabi. Muito bem, Sibila. Craque, o Vélez faz em casa, é isso que você está me dizendo? Thiago Almada, e que outros destaques você pode, pelo menos em termos de banco de reservas, o Flamengo pode se surpreender? Pois é, o Vélez é um time aqui na Argentina que ele não tem o poderio econômico de Boca e River, então é um time que trabalha muito bem as categorias de base. A gente falou do Thiago Almada, mas tem outros jogadores como o próprio Lucas Orelhano e jogadores que estão ainda surgindo, como o Lenny Lobato, que é um brasileiro de 20 anos de idade, que é muito raro a gente ter brasileiro aqui no futebol argentino, principalmente um formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield. Também no banco de reservas vai estar o Matteo Pellegrino, que é filho do Maurício Pellegrino. Ele estava no clube antes da chegada do pai, mas é um clube que tradicionalmente dá uma importância muito grande para a categoria de base, e a gente tem até um lema aqui no Vélez, é uma frase do José Amalfitani, né, que dá nome ao estádio, que é o principal dirigente da história do Vélez, que ele diz que a cada criança que o Vélez consegue tirar da rua e trazer para a categoria de bases, é um título conquistado. Ou seja, é um time que tem ligações sociais, foi o primeiro time argentino a criar o protocolo contra a violência de gênero. Hoje, jogadores do Vélez têm uma cláusula no seu contrato de que se eles se envolvem, se eles são acusados de violência de gênero, por sua esposa, por sua namorada, eles são afastados do elenco e, se confirmado que houve a violência de gênero, eles têm o contrato rescindido imediatamente. Então, assim, é um clube que tem questões sociais envolvidas na sua história, que faz um bom trabalho na base, e foi a forma como o Vélez encontrou para competir com os gigantes econômicos aqui da Argentina. No ano passado, foi semifinalista da Copa Sul-Americana, e este ano é o time de melhor campanha aqui da Copa de la Liga, Gabi. Muito legal saber de mais detalhes a respeito da postura do time. Eu aproveito, Sibila, para convidar até a todos. Hoje tem uma iniciativa bem interessante de um coletivo de torcedores do Flamengo, que é o Flamengo da Gente. Também tem entre eles alguns sócios desse coletivo. E as meninas do Flamengo da Gente vão fazer uma live pré-jogo com as meninas do Gênero, do Vélez Gênero. Portanto, Libertadores fazendo conexões extracampo muito produtivas. Obrigada pela participação. Até mais, Gabi. Beijo para você, bom programa a todos. Bom trabalho para você também. Sibila, continuando aqui o papo sobre como que esse Vélez que o Sibila destrinchou muito bem, eu vou voltar aqui para o Pet, para a questão do Flamengo. Quais são os principais desafios do Rogério? Você acha que é mesmo nesse encaixe do setor defensivo? E aí eu extrapolo a questão de necessariamente se joga com Gustavo Henrique ou com Bruno Viana ao lado do William Arão.
mas que postura do sistema defensivo ou que postura do time como um todo o Rogério tem que exigir hoje em campo? Tem que exigir, como sempre, né? Em todos os jogos você exige do Flamengo e dos jogadores o máximo, né? Agora, a questão, como o Flamengo vai se comportar? Acho que o Flamengo tem um grande desafio como propor o jogo sempre, e aí postura após perda da bola, organização em campo. Isso que falta um pouco faz falta um pouco para o Flamengo para ser melhor nos resultados e mais eficiente. Ele vai ter desafio hoje grande, porque melhores jogadores desse time do Vélez são o trio do ataque. O Jensen, Lúcio e Thiago Almada. Cada um com 7 gols na temporada. São jogadores perigosos, jogadores que sabem aproveitar chances dadas. E aí o Flamengo, de vez em quando, sempre dá uma oportunidade ao adversário. E eu imagino de novo que o Flamengo vai ter posse de bola. Imagino que o Flamengo vai tentar exercer isso na frente. Agora, pós perda da bola, o Flamengo tem problema no posicionamento ou distância, cria um buraco no meio campo. Isso o Flamengo tem que corrigir. Com quem ele vai jogar, isso cabe ao treinador de escolher. Ele tem suas ideias, ele treina time durante a semana, e aí quem vai jogar na zaga, se vai ser mesmo o Villarão ou outro zagueiro, isso cabe ao Rogério Ceni. Muito bem, vamos botar aqui as opções do Rogério Ceni para a gente ver. O Bruno Viana, que é o menos conhecido do público no geral.